comissão foi notificada, aqui é um esclarecimento, da decisão do ministro Flávio Dino, em medida cautelar, no habeas corpus número 244.362/DF, que deferiu o pedido da defesa e garante ao senhor Wesley Cardia, em sua inquirição perante a esta CPI da manipulação dos jogos e apostas esportivas. Aspas. A. O direito ao silêncio, ou seja, de não responder, querendo a perguntas a ele dirigidas. B. O direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo. C. O direito à assistência por advogado durante o ato. E. D. O direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores. O senhor foi procurado pelo deputado Felipe Carreiras, que lhe fez uma proposta de cobrança de propina no valor de R$35 milhões em troca de ajuda e proteção na CPI das apostas da Câmara dos Deputados? Lamento, senador, mas vou permanecer em silêncio. Quando, onde e como foi feita a abordagem do gabinete do deputado Felipe Carreiras para tratar desse assunto? Foi por telefone, pessoalmente, via assessoria? Apenas para ressaltar. O senhor Francisco Mansur, que sentou aí onde o senhor está sentado algumas semanas atrás, afirmou aqui nessa CPI que o senhor tinha dito que foi abordado tanto pelo gabinete quanto pelo próprio deputado Felipe Carreiras. O senhor pode nos passar esses detalhes? Em razão do habeas corpus preventivo que eu consegui, eu vou permanecer em silêncio. Senhor Wesley, por fineza, eu quero apenas lembrar aqui que houve uma orientação jurídica do ministro Luiz Fux durante a CPI da pandemia, que só foi realizada, a CPI da Covid, por uma interferência minha, e me acompanhou o senador Alessandro Vieira, ou seja, se não fôssemos nós dois, nós teríamos mais de 1 milhão de mortes neste país, porque a CPI teve a sua importância indiscutível, apesar de também ter tido seus erros. Eu me lembro que Fux fez uma observação quando concedeu um habeas corpus, de que, no caso do senhor que o tem, o direito do silêncio, eu gostaria que o senhor refletisse em nome de sua família, com a qual eu tenho o maior respeito, e ela está acompanhando agora, evidentemente, esta sessão, que às vezes pode ser interpretado o seu silêncio, se ele continuar insistente, como um abuso a esta CPI. Nesse caso de abuso, eu me lembro das palavras do ministro Fux. Isto pode ser interpretado como um desacato. Não, senhor presidente, acho que não. Foi isso que Fux disse. Fux decidiu um caso específico determinado para aquela situação. Sim, doutor. Cada paciente... Doutor, eu vou concluir e o senhor pode falar. Perfeito, presidente. Perfeito? Muito obrigado. O senhor terá todo o direito de falar, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo o seguinte, eu não quero, pela minha mãe, a coisa mais importante da minha vida, o amor mais incondicional da minha vida, eu não quero ter o direito de dar voz de prisão ao senhor, caso chegue ao desacato. Então, por gentileza, reflita, porque pelo menos alguma pergunta o senhor pode responder. E não 100%, penso eu. Não sou jurídico como o doutor André. Com a palavra o advogado, democraticamente. Muito obrigado. Senhor presidente, antes de mais nada, saudar Vossa Excelência, que eu não tive oportunidade de falar antes. Lhe admiro muito, não só como senador, como comunicador e na presidência desse trabalho. Também saúdo o senador Girão. Também sei do seu interesse em esclarecer os fatos, que são fatos importantes dessa CPI. O objeto dela, no nosso entendimento jurídico, modesto entendimento, ele está adstrito à manipulação de jogos de futebol. Portanto, a decisão do ministro Dino, tudo que refoge a isso, diz que o paciente, no caso aqui, o depoente, ele tem um direito absoluto ao silêncio. E eu entendo a interpretação de Vossa Excelência e o que diz o ministro Fux, com todo respeito ao ministro Fux, não me interessa, não interessa essa CPI. Porque ele decidiu naquele caso, um caso específico, que era a CPI da Covid. Cada paciente, na sua impetração, tem um espectro jurídico na concessão de uma medida liminar de habeas corpus, que se dá do menos ao mais. No nosso caso, nós temos o mais. Não só o direito de não prestar o compromisso de dizer a verdade, como também o direito absoluto de não responder nada. E desculpe, senhor presidente, mas se Vossa Excelência
praticar esse ato de prendê-lo, ou de ameaça de prendê-lo por desacato, Vossa Excelência estaria cometendo um crime de abuso de autoridade. Eu não fiz ameaça, eu fiz um alerta. Mas seria um crime de abuso de autoridade por Vossa Excelência, porque descumpriria uma ordem específica de um ministro da Suprema Corte, do qual, sim, a decisão não é do ministro. Nós não estamos discutindo a decisão do ministro Luiz Fux, que, com todo respeito, com a máxima vênia, para aquele caso específico, pode ter dado a interpretação que ele quis. Mas a decisão do ministro Flávio Dino aqui, me parece que é inadmissível qualquer outra interpretação que não seja essa. O silêncio é, sim, absoluto. Aliás, se ele quiser, ele não precisa responder nada. Pode-se dizer que é um desrespeito à casa, eu vou concordar com Vossa Excelência, que é uma interpretação de Vossa Excelência enquanto presidente aos senadores, que retirou até os elogios feitos ao meu cliente. Agora, tecnicamente e juridicamente falando, ela é irretocável. E ele não sequer pode ser ameaçado, ou pode ser advertido de que, permanecendo reiteradamente em silêncio, ele poderá sofrer um crime de desacato. Porque aí sim nós vamos ter que deslindar essa questão na Suprema Corte. Presidente, só para colocar ponto final nisso e dar sequência às perguntas que o senador Girão deseja continuar fazendo, eu não falei aqui, ou seja, eu não acionei a boca e não liguei o cérebro, até porque eu o tenho. Caso o senhor duvide, pergunte a José Luiz da Atena, que foi no Hospital Einstein, em São Paulo, fazer o QI comigo. O meu QI é de 198, é quase próximo de Einstein. Desculpe a modéstia. Eu não faria isso jamais. Ou seja, ver o galo cantar sem saber onde. Antes de começar essa reunião, a consultoria jurídica do Senado Federal é que me deu esta orientação. Perfeito? Só para o senhor entender que não foi aqui o Cajuru que resolveu fazer essa colocação e nunca em tom de ameaça. Simplesmente um alerta, repito, que a consultoria jurídica competentíssima desse Senado Federal me orientou a alertá-lo caso o senhor insistisse no silêncio que pudesse ser interpretado como desacato. Senador Girão. Olha, falar que o que nós estamos questionando aqui não está no escopo da CPI é um absurdo. Porque está aqui. O escopo da CPI envolve sim a questão de empresa de aposta, está lá no escopo. E se o senhor representa ou representava o presidente da Associação Nacional de Empresas de Aposta, é claro que o senhor teria que responder sobre esse caso, que é justamente sobre empresa de aposta esportiva. Está aqui, o CPI é claro. Equivocado. Mas o Brasil está acompanhando, a imprensa está acompanhando. A imprensa livre desse país está vendo justamente o que nós estamos buscando aqui. Que é simplesmente a verdade tem uma decisão para o senhor não responder. Então isso já gera uma pulga atrás na orelha. Por que não? O que é que estão querendo esconder de vocês, imprensa brasileira? O que é que estão querendo esconder do brasileiro? Eu não posso deixar de perguntar aqui para o senhor mais algumas perguntas para encerrar. O senhor foi pressionado por outros integrantes da CPI da Câmara dos Deputados na busca de vantagens financeiras? Se sim, quem o pressionou? Foi parlamentar, foi assessor, foram os dois? Quais os nomes? Lamento, senador Girão, vou permanecer em silêncio. Como foram passadas essas informações publicadas na revista Veja? Como foram passadas? Como a revista Veja teve acesso? Eu sei que tem o princípio da fonte e tudo, mas foi o senhor mesmo quem passou para a revista Veja essas informações? Foi iniciativa do senhor, como cidadão, preocupado com a ética e que estava sendo achacado? E o senhor foi lá e procurou a revista para denunciar, porque eu estou lhe vendo. E lhe vejo, eu quero lhe deixar muito claro nessa situação, como mocinho da história. Como a pessoa, eu me coloco no seu lugar. Acontecendo isso, eu faria a mesma coisa. Eu iria dizer, poxa, olha o que está acontecendo aqui. Por isso que eu lhe peço para não ficar em silêncio. Porque o senhor tem a chance de colaborar com o Brasil. Colaborar com o futuro do nosso país. Então, foi iniciativa do senhor procurar a revista Veja? Senador Girão, vou permanecer em silêncio. Senador Girão, uma observação importante. Talvez essa pergunta o senhor deseja responder. O senhor Mansur, da mesma forma que o senhor reagiu, disse que a minha pergunta foi pontual quando eu coloquei a ele que um jornalista importante, aqui presente nesta CPI, naquela sessão, naquela reunião, informou a mim que o senhor Mansur havia considerado o senhor, quando se dirigiu a ele para esta informação grave, mas ainda sem provas, que o senhor não estava bem, que o senhor tinha tomado remédios e que ele sentiu que o senhor não estava se mostrando seguro
na denúncia que fez. Ele usou a palavra que, inclusive, tem aí na nossa casa, na nossa secretaria, ele usou a palavra que o senhor se mostrou duvidoso. Isso o senhor pode responder? Senador, não cabe a mim fazer juízo de valor sobre o depoimento do Dr. Mansur, profissional de primeira linha. Mas, com relação a qualquer coisa relativa a estado de saúde, isso é questão de foro íntimo, senador. Não gostaria de responder. Concorda? Concordar eu não concordo, mas respeito o seu direito de ficar silêncio. É evidente que eu não vou concordar com o senhor. Se ele disse que o senhor falou para ele que o senhor estava mal, que o senhor estava tomando remédio, então ele aí achou que o senhor estava duvidoso em função da sua, da sua pessoa, ou seja, do seu semblante. Foi isso que ele quis dizer aqui. Por isso que eu perguntei respeitosamente. Girão, querido. Senhor Wesley, Dr. Wesley, o senhor encontrou com o Dr. Francisco Mansur nas últimas semanas? Não, senhor, nas últimas semanas não, mas ao longo do ano de 2023, várias vezes. Nós tínhamos reuniões, semana sim, semana não, com a equipe da secretaria, então não era a secretaria, da assessoria, onde a associação, com vários membros, sempre vários integrantes, levava especialistas em cada um dos temas que seriam tratados. O tema, por exemplo, era PIX. Nós buscávamos alguém dos principais bancos que iam com conhecimento técnico para ajudar a secretaria a formular as melhores portarias. Eu lhe agradeço demais, inclusive, por o senhor ter começado a voltar a responder. Por isso foi importante o alerta que eu fiz. Né? Eu espero que a gente possa concluir, como diz um grande humanista e pacifista, Chico Xavier, que me norteia muito. Eu tenho muitas imperfeições e limitações, eu sei, mas eu procuro melhorar cada dia. Ele diz o seguinte, que a gente não pode voltar atrás para fazer um novo começo. Mas todos nós podemos, a partir de agora, fazer um novo fim. Então nós estamos no final aqui do seu depoimento e eu quero lhe fazer uma pergunta. Porque, reitero, eu acredito que o senhor não é o vilão dessa história. Pelo movimento, pela matéria da revista, pelo movimento que é pelo depoimento do próprio senhor Mansur, o senhor não é o vilão. Tudo demonstra isso, mas esse seu silêncio incomoda bastante, que é como se estivesse querendo proteger alguém. E o Brasil já está de saco cheio disso. Ninguém aguenta mais isso. Eu e Cajuru não viemos para cá para ficar fazendo jogo de cena. Então vou lhe perguntar, por que o senhor procurou o senhor Francisco Mansur, do Ministério da Fazenda, e não diretamente a polícia ou o Ministério Público, já que se tratava claramente de um crime de corrupção passiva? O achaque feito ao senhor. O senhor juntou duas situações diferentes. Me perguntou se eu visitava o Dr. Mansur. Sim, nós visitávamos em grupo, sempre para fazer as reuniões em grupos da NJL junto com o grupo técnico da Secretaria. Eram essas as reuniões. Sobre qualquer outra reunião, eu não vou me manifestar. Senhor Wesley, permita-me mais uma pergunta a lá Cajuru. Sim. O senhor tem filho? Tenho uma filha. Tem neto? Não, ainda não, infelizmente. Uma filha. Se uma filha, essa sua filha, perguntar ao senhor hoje à noite, pai, esse deputado denunciado é inocente ou culpado, o senhor responderia a ela como? Isso é uma pergunta lá Cajuru, muito capciosa. E eu ia dizer a ela, minha filha, o doutor André me deu um habeas corpus para não te responder. É complicado, mas vamos lá. O que o senhor esperava que Mansur ou o Ministério da Fazenda fizessem e eles não fizeram? E o senhor levar esse assunto para o senhor Mansur, esse achaque que o senhor sofreu. O que o senhor esperava que o senhor Mansur ou o Ministério da Fazenda fizessem com relação a isso, ou não fizeram o que o senhor estava esperando? Estrangido, mas eu não vou responder. Eu sinto isso. Eu sinto que o senhor tem a colaborar nessa CPI, e eu acredito que até o final dela, o senhor vai colaborar nessa CPI, porque quero deixar bem claro para a população que está nos assistindo aqui. O movimento que o senhor Wesley Cardia fez foi um movimento de um cidadão. E eu me coloco no lugar dele. Só aqui na CPI, que aí, o senhor me perdoe, eu esperava um procedimento diferente. Até porque eu vi o senhor responder todas as perguntas do senador Romário, e a minha, infelizmente, eu não estou conseguindo. Mas vamos lá para a parte final. E nem a do senador Cajuru também, que é o presidente dessa comissão. Mas o ex-servidor do Ministério da Fazenda, Francisco Mansur, que também coloco, me parece uma pessoa muito correta, me parece uma pessoa, afirmou que o senhor procurou muito nervoso. O procurou
o senhor Mansur, muito nervoso naquela oportunidade. Segundo ele, até um pouco descontrolado e dizendo que o senhor estava tomando remédios. O senador Cajuru até já perguntou se eu não quis responder, eu não vou insistir, tá? Se o senhor estava ou não sob o efeito de remédios naquela hora. Mas como se deu essa reunião? O senhor saiu da Câmara dos Deputados e foi direto à esplanada dos ministérios falar com o senhor Mansur, já que o senhor costumava ir muito conversar com o senhor Mansur, junto com outras empresas, associações. Isso foi colocado em grupo também ou foi em particular com o senhor Mansur? Ou o senhor revelou esse pedido de propina para outros colegas que estavam querendo fazer a aprovação das apostas, das casas de apostas? Mais uma vez, eu me reservo o direito ao silêncio. Só um detalhe, só uma informação importante aqui. O senhor marcou essa reunião por telefone ou foi diretamente com o senhor Mansur no Ministério da Fazenda? Essa reunião que teve origem essa denúncia e tudo, foi por telefone ou foi pessoalmente apenas, como o senhor marcou? Vou permanecer em silêncio, senador. Qual foi a participação da Associação Nacional de Jogos e Loterias, a NJL, na regulamentação das apostas esportivas? A participação foi levando técnicos e conhecimento para poder debater cada um dos assuntos, levando informações internacionais de associações internacionais, de órgãos reguladores internacionais, fornecendo toda a informação que se podia, porque o Ministério tinha pouca gente para trabalhar, então nós os auxiliávamos levando informações. Tanto ao Ministério da Fazenda como ao Congresso Nacional também? Também a mesma coisa. Várias vezes estivemos aqui, tive o privilégio. Era um grupo? Sempre era um grupo. Mas esse pedido de propina foi só para o senhor? Senador, eu vou ficar em silêncio. Senador, eu teria respondido diferente para o senador Cajuru aqui, eu teria dito, senador, isso é uma trick question. É uma pergunta truque, em que o senhor pergunta uma coisa absolutamente plausível e depois tenta chegar num outro sentido. Por favor, senador. Tá bom. O senhor tratava diretamente com o senhor Francisco Mansur? Sim, todas essas reuniões. Sempre com ele? Não, várias vezes foi só com a equipe, quando ele estava viajando, fazendo palestras. Para não ser repetitivo, mas nesse caso foi só com ele, nessa abordagem da revista, dessa matéria que supostamente o pedido de propina, foi só com ele, pessoalmente, o senhor e ele? Só isso o senhor pode confirmar. Se foi num grupo grande, eu não vou perguntar detalhes, eu queria saber se foi apenas com ele. Não, ele falou que foi com o senhor. Senador, apesar da fidalguia da sua pergunta, eu vou permanecer em silêncio. Além desse episódio, o senhor tomou ciência de alguma outra situação em que houve oferta ou pedido de propina que envolvesse esse universo de casas de apostas? Se sim, qual foi e como se deu? Permanecerei em silêncio, senador. Para todos os efeitos, o senhor fez um favor ao Brasil, né? Naquele momento. Delatou um esquema de propina que, segundo o senhor, envolve o deputado federal e a indústria. Eu pergunto, por que o senhor interpôs um habeas corpus ao STF, já que nem investigado o senhor é? O senhor está sofrendo algum tipo de ameaça de alguém, de algum poderoso de plantão? O que o senhor tem a esconder? Essa é a minha última, derradeira pergunta, senhor presidente. Meu advogado aqui vai me torcer o pescoço, mas eu posso cantar? Não, já disse que não. O senhor queria o quê? Cantar? Cantar, eu ia dizer que era um pobre rapaz latino-americano. Senador, não vou responder. Tudo bem, mas por favor também não cante. Tá certo. Porque aqui é uma CPI que está querendo fazer o que é. A minha mulher correto. teria Por isso que eu usei a palavra desacato. Tá, senhor presidente, Pedindo licença. eu não tenho mais questionamentos. Eu queria dizer que saio dessa CPI ainda com mais foco, juntamente com o senhor, com outros colegas, para que a gente possa buscar a verdade sobre esse tema. Por que esse assunto está tão na sombra, está tão nas trevas de uma denúncia que saiu numa das maiores revistas do Brasil e que ninguém fala mais sobre esse assunto? A própria revista não deu sequência à denúncia que ela apresentou. A própria revista, outros veículos da mídia, eu espero que se a gente não, hoje, depois desse depoimento aqui mesmo, o silêncio diz muita coisa. Eu apenas concluo dizendo que o triste de não ver esse assunto rapidamente encerrado é porque Romário e eu ouvimos pessoalmente o deputado Felipe Carreiras, ele que foi líder do PSB na Câmara dos Deputados. Ele chegou até mim, e o Romário disse que o mesmo aconteceu com ele, chorando. Não é chorando como chora apresentador de televisão, que você não vê lágrima, né?
Tem um monte de apresentador de televisão que ele chora com qualquer coisa, mas você não vê nenhuma lágrima cair. Esse deputado, eu vi a lágrima dele cair. Ele disse que estava arrasado. Por isso que esse assunto precisa ser encerrado e eu lamento, repito, que tenha acontecido hoje esse habeas corpus, como observou o senador Eduardo Girão. Por fim, senhor Wesley, qual é o seu papel na ISL, empresa suíça que no ano de 2000 se associou no Brasil ao Flamengo e ao Grêmio porto-alegrense? Em 2000, a ISL enviou da Suíça cerca de $500 mil para saldar dívidas que, segundo o Grêmio, se referiam a multas pelo atraso no pagamento dos passes de 2 jogadores de futebol, multas que não existiam, segundo apurou a polícia, que ainda descobriu os 3 cheques enviados pela ISL nas mãos de doleiros. E aí, pergunto, que explicação o senhor teria a dar para o fato? Por causa desse episódio, o senhor e o ex-presidente do Grêmio, José Alberto Guerreiro, foram condenados em 2007 por crime de estelionato. Um ano depois, em 2008, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul o liberou de cumprir a pena sob o argumento de que ela prescreveu. O senhor diria que a Justiça errou na condenação? E, por fim, o senhor dirige a Aspen Capital e qual é a atividade dessa empresa? São as minhas últimas perguntas que eu creio que o senhor poderá responder pelo menos parte delas. Posso responder tudo. Fica à vontade. Sim, eu era o presidente da ISL no Brasil. Quando foi feita a Lei Pelé, várias empresas internacionais decidiram vir para o Brasil para tentar profissionalizar o futebol brasileiro, organizando e administrando de uma forma mais empresarial. Infelizmente, os projetos não tiveram sucesso porque a empresa que tinha os direitos da FIFA, os direitos das Olimpíadas, os direitos de marketing no mundo todo, comprou os direitos do ATP Tour, que é o maior campeonato, o maior torneio de tênis do mundo, e isso deu um problema de caixa e a empresa quebrou no mundo inteiro, tinha escritórios em 24 sedes, em 24 países do mundo. No Brasil, nós já tínhamos aportado, naquele momento, 16 milhões e 800 mil dólares, não é 500 mil, é 16 milhões e 800 mil dólares para o Grêmio comprar jogadores, etc. E nunca, embora estivesse em contrato, o Grêmio deixou que a ISL tocasse nas receitas de marketing que lhe competiam, que lhe diziam respeito. Então, isso foi gerando uma situação extremamente complicada entre o clube e a empresa ISL, porque só colocava dinheiro e não conseguia reaver um centavo. Isso foi mote de brigas quase às vias de fato dentro do Grêmio porto-alegrense. E, em consequência disso, algumas pessoas foram processadas, lamentavelmente, e um dia eu ouvi de uma autoridade dizendo: vamos resolver isso, deixando os 2 presidentes responderem e a gente libera todos os outros. E foi o que aconteceu. Os 2 panacas foram que responderam pelo processo. O senhor não entendeu que isso ficou com uma mancha na sua vida? Porque o senhor foi condenado e depois só não teve a condenação concretizada porque ela prescreveu. O senhor não faz ideia do quanto isso me incomoda. Mas eu não tinha a menor condição de refutar. Por uma razão, por outra razão. Os diretores da empresa, olha que fato absurdo, mesmo tendo recebido tudo que lhes dizia a respeito na hora da demissão, resolveram, porque ficaram bravos que a empresa quebrou, entraram contra mim, pessoa física, na justiça. Eu não tinha um talão de nota de contador, uma caixinha com contabilidade, um livro, caixa ou qualquer outra coisa, porque eu havia sido demitido junto, eu não tinha nenhum elemento para contestar. E a Justiça do Trabalho me condenou e eu, na física, tive que pagar as rescisões dessas pessoas sem que um centavo fosse devido. São mágoas que ficam? Sim, são mágoas que ficam, mas, como disse o senador Girão, nas palavras do célebre médium Chico Xavier, isso a gente pode mudar o fim da história, e a minha mudança do fim dessa história, que o senhor citou, é tentando esquecer esse fato horroroso e tentando sublimar a raiva que eu tenho pelas pessoas que provocaram isso. Claro. Eu e o presidente Guerreiro. Nunca disse em nenhum momento de que ele era vítima também, e foi. Pegando essa deixa, por favor. Pegando essa deixa do seu Wesley, e eu, nesse aspecto, lhe cumprimento, no aspecto da resiliência, de sublimar isso, né, para a sua vida pessoal. Só que a gente aqui na CPI, por isso que eu lhe peço desculpa de a gente ter ido até um pouco mais duro, mas a gente não pode sublimar isso porque esse é o interesse da nação. Esse caso da denúncia da revista Veja. Esse caso que envolve um deputado federal. E esse deputado não lhe processou. Olha só, como a coisa não bate, não fecha.
Se fosse uma coisa que não tivesse cabimento nenhum, esse deputado, em vez de estar procurando blindar essa situação, ele deveria ter lhe processado se não fosse verdade. Ele não lhe processou porque talvez seja verdade. Aliás, isso é algo que se encaminha e nós vamos buscar isso no limite das nossas forças, porque não é uma pessoa prejudicada, não é uma sublimação pessoal, não é uma resiliência pessoal. É um problema para a nação, para o esporte brasileiro, uma denúncia de 35 milhões de propina para regulamentar a Casa Bet, para acabar com a CPI, e coincidentemente foi regulamentada a Casa Bet e foi acabada a CPI em pizza. Então, que a gente possa fazer diferente nessa CPI. Muito obrigado, presidente. Mais uma vez, parabéns. Obrigado, presidente. Obrigado, senador, vice-presidente Eduardo Girão. Só deixando claro, é uma opinião sua que a gente respeita, ainda não é a opinião da CPI, porque nós teremos que chegar às conclusões para que provas cabais e irrefutáveis sejam aqui apresentadas. Por enquanto, é isso que temos que fazer. Agradecer a sua presença, senhor Wesley, os seus advogados, o doutor André, a doutora Marília, e se o senhor quiser fazer alguma observação final, fique à vontade, porque nós temos mais uma última oitiva nesta reunião da CPI. Eu só quero agradecer a essa casa pelo seu interesse da CPI, do deputado senador Girão, de tratar do tema manipulação de apostas, que é fundamental para que as casas, os operadores tenham mais segurança no seu trabalho no Brasil. Parabéns. Saúde e Deus na sua vida. A assessoria, por gentileza. Muito obrigado, Henrique.